existem negócios onde você vai prospectar pela internet, você vai prospectar através de visitas presenciais, você vai prospectar por telefone, você vai prospectar com abordagem ativa, mas esses pilares têm que estar muito bem definidos. Primeira coisa que uma empresa define, uma vez que ela já tem o produto definido, é como é que ela prospecta e como é que ela converte isso em negócio. Fala galera, tudo bem? Mais um episódio do nosso podcast Proposta na Mesa. E estamos no episódio 16, é isso mesmo. Mas olha só, tô vendo muita gente assistindo aí o podcast e não tá se inscrevendo no canal. Vai lá, YouTube, Spotify, se inscreva, vai lá no sininho, divulga, compartilha. Por quê? Porque é conteúdo relevante. Vai lá, fala pro seu vizinho, assiste lá o Proposta na Mesa. Nós já estamos no episódio número 16. Olha só, já que jornada que percorremos. E hoje estamos aqui, eu tive a honra, né, de fazer esse convite para esse convidado, que nos conhecemos hoje, né, aqui nos bastidores do podcast, que é o Franklin Roosevelt. Boa noite. Seja muito bem-vindo, Franklin, para o nosso Proposta na Mesa. Olha só, Franklin, eu até aqui anotei, fiz uma colinha aqui do seu currículo. O Franklin, ele é executivo de negócio, consultor, palestrante, focado em liderança, gestão de alta performance humanizado. Nós vamos falar de tudo isso hoje, Franklin? Sim, podemos. Boa noite, Kleber, boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Parabéns pelo podcast, que espaço fantástico. Vamos lá, vamos falar. Imagina, que isso. E assim, o tema que nós vamos abordar hoje é um tema que muito me encanta, que é o quê? Vamos falar de venda. Vamos falar de venda. De venda, porque assim, hoje a venda, ela é o que mantém uma empresa. Uma empresa sem vendedor é uma empresa falida. Sim. Toda empresa precisa de um vendedor, Franklin? Ou de um vendedor, ou de vendedores, ou de mecanismos que gerem venda. Mas sim, toda empresa precisa vender. Né? Uma empresa que não vende não sobrevive. E eu faço sempre uma provocação, né? Para que existe uma área de vendas? Para que existe uma área comercial? A resposta mais óbvia que vem é vender, mas vender é um meio. A venda ela é o motor de receita nova das empresas. E você está correto quando você fala que toda empresa precisa vender. Então, sem vendas, a empresa mingua. Ela precisa trazer dinheiro novo. A área de vendas tem esse papel estratégico. A área de vendas existe para gerar dinheiro novo, trazer cliente novo. E é isso que mantém e faz crescer as empresas e a economia. Legal. E quando a gente fala que toda empresa ela tem que vender, e como que uma empresa, Franklin, com a sua experiência, que você pode até contar um pouquinho, eu quero também que você traga muito para o dia a dia, para o real, né? Como que uma empresa ela estrutura um departamento de vendas? Precisa de uma boa liderança, uma boa gerência, treinar muito bem os seus vendedores. Qual que é a base para uma empresa ter um bom vendedor? Acho que a gente tem que voltar para... Você foi muito feliz na palavra que você usou, para a base, né? Então, tem vários... A sua pergunta é bem ampla. Então, quando você fala de uma área de vendas, você tem dois pilares fundamentais. Você tem o pilar, como é que a empresa prospecta e como é que ela converte isso em negócio. Então, existem negócios onde você vai prospectar pela internet, você vai prospectar através de visitas presenciais, você vai prospectar por telefone, você vai prospectar com abordagem ativa, mas esses pilares têm que estar muito bem definidos. Primeira coisa que uma empresa define, uma vez que ela já tem o produto definido, é como é que ela prospecta e como é que ela converte isso em negócio. Então, quando você mapeia de forma muito clara, esses são meus canais de prospecção. E tem empresas que têm os dois canais, você vende pela internet, mas você tem um grupo de vendedores. Aí quando você entra num time comercial, numa força de vendas, é muito importante ter uma estrutura muito clara de perfil de pessoas que vão vender aquele produto para aquele perfil de público e uma estratégia muito clara de como você converte isso em negócio.
e aí isso passa de por onde você gera valor. Que o produto, para se tornar vendável, ele tem que gerar valor, ele tem que resolver problemas. A gente até entra vou pedir licença para entrar numa vertente. Se falou muito no mundo dos negócios em fidelizar clientes, né? E eu defendo uma tese de que não existe cliente fiel à instituição. O cliente é fiel a alguns fatores. Ele é fiel à experiência, à vantagem ou à resolução de problemas. Então, as empresas equivocadamente acreditam que podem fidelizar um cliente à marca. O cliente fica fiel à marca sempre por esses 3 fatores. Ou ele está muito feliz com a experiência, ou com as vantagens que ele tem, ou com a resolução de algum problema. Quando isso acontece, o cliente fica fiel à marca. Mas quando aparece um outro player que também supera a empresa em um desses 3 ou nos 3, tem chance da empresa perder o cliente. Então, isso é fator fundamental para reter e para vender para novos clientes. Porque, invariavelmente, os mesmos argumentos que você usa para fidelizar um cliente são os argumentos que você usa para trazer novos clientes. Quantas vezes você foi num restaurante porque um amigo falou, vai lá que é sensacional, pede o prato X e a sobremesa Y. Já aconteceu ou não? Sim, indicação, né? A indicação. Então, experiência. Ou resolução de problema ou vantagem. Então, às vezes você vai porque, olha, você come muito bem por um preço justo. Vantagem. Ou você come um prato sensacional, o ambiente é ótimo. Experiência. Isso faz você trocar de cabeleireiro, faz você trocar de contador, de corretor de seguro, faz você trocar de imobiliária. A experiência, a vantagem. E às vezes a gente se descola disso, às vezes as empresas ficam focadas em... Eu quero superar o concorrente. Às vezes você não precisa superar o concorrente. Se você atender os seus clientes de forma impecável, eles serão seus vendedores. Porque gera recorrência através de indicação. Então a gente pode falar que uma empresa, para sua prospecção, ela tem que pensar em gerar valor, ter experiência, trazer essa experiência para o cliente. Você falou mais um item. Gerar vantagem. Gerar vantagem. Então esse tripé é o que você tem que ter como base para você criar esse time de vendas. E eu acho que não é nem criar, é você passar esse tripé para os vendedores, para eles poderem transmitir isso, né, para os clientes da empresa. Agora sim, eu vejo uma grande dificuldade, Franklin, dos vendedores transmitirem isso, né? E aí a gente pode falar um pouquinho também, isso é uma competência do gestor, passar isso para o vendedor e os vendedores passar isso para o cliente. Como que funciona tudo isso na sua visão? Você tocou num ponto muito bom, né? Por que os vendedores têm dificuldades para passar isso? Venda é técnica, venda é estudo, é usar base de dados, base de conhecimento, né? Então, durante muito tempo você observava pessoas profissionais que enveredavam para a área de vendas porque eventualmente não deu certo em determinada área. E aí isso é muito complicado. Então, quando você chega numa área de vendas, quando você monta uma equipe, você tem que ter uma liderança inspiradora, e só isso daria um podcast inteiro, como influenciar pessoas, uma liderança que crie um ambiente psicologicamente seguro, para que essas pessoas possam ser sua melhor versão. Ninguém consegue ser bom, dar 120% se ele não estiver na sua melhor versão, bem psicologicamente, estiver engajado, um bom programa de benefícios e treinamento. O vendedor precisa treinar a vender, precisa treinar a argumentação. Se você pega um time de 50 vendedores, você vai ver que 20% deles prospectam mais do que os outros. Você vai ver que 30% deles convertem muito mais que outros. O que esses vendedores fazem? Por que eles prospectam mais, esse grupo de alta performance? Por que ele converte mais? Aí você pode usar dados. E aí, uma vez que você mapeou quem prospecta mais, quem converte mais, você pode mergulhar em grupos de trabalho com esses vendedores, entender o que eles fazem e replicar para o restante do time. Isso vai fazer a sua performance aumentar em 10%, 30% simplesmente utilizando o conhecimento que você tem dentro de casa. A maioria das empresas não param para fazer isso. Elas se perdem na batida de bumbo, vamos cobrar, vamos bater meta. Isso é importante, tem o seu papel. Mas você tem que olhar os dados que estão nas suas mãos. Então, eu acredito numa máxima, né, que o que você não mede, você não gerencia. E se você não gerencia, você não melhora. Então, medir quem prospecta mais, quem converte mais e o porquê eles fazem isso
É uma base de conhecimento valiosíssima para você melhorar a performance usando o conhecimento de dentro de casa. Eu falo muito sobre usar o seu time de vendas, as situações de dentro da empresa como um laboratório. Então tem coisa ali que está dando errado, você pode aprender por que está dando errado e deixar de fazer, e tem coisa que está dando certo, que você pode replicar para os demais vendedores. Então, às vezes o próprio conhecimento dentro da empresa, ele vira base de treinamento para que a mesma empresa performe melhor. Esse conhecimento tem que estar documentado, estruturado. Uma frase que eu ouço muito dos vendedores, só para fechar aqui, e talvez vocês já devem ter ouvido, o vendedor fala para o líder de vendas: chefe, nós estamos fazendo tudo o que a gente pode. Cara, essa frase é muito perigosa, eu estou fazendo tudo o que é possível. Aí eu falo, tudo que é possível? Então significa que não tem mais nada a ser feito. Se não estiver batendo a meta, então complicou. Porque se tudo que pode ser feito já foi feito e a meta ainda não veio, e sempre tem algo a ser feito. Às vezes quando um líder de venda chega e fala isso, eu falo, peraí, você já fez isso? Ah não, isso eu ainda não fiz. E isso, ainda não fiz. Então você fala, cara, então vamos lá. Existe algo a ser feito. Existe algo a ser feito. Esse tem que ser o pensamento, né? Ah, bacana. Então, assim, essa questão que você colocou, que é o próprio time, né? Ali você tem um time de vendas, você pode pegar ali os vendedores de alta performance, estudar o que está sendo feito ali através de dados, de números, e você mergulhar e comunicar isso para o time que não está performando. Isso. Porque muitas vezes porque vendedor é muito autossabotador, né? É o que você falou, o vendedor vai falar, não consigo vender por conta da chuva, tá muito calor, ou por conta alguma desculpa, porque assim, vendedor é bom de desculpa, cara. O vendedor sempre vai ter uma na manga para falar o porquê que não está vendendo. E trabalhar tudo isso, e quando você traz esses dados e você coloca ele contra a parede e fala, não, mas espera aí, o seu colega aqui está performando, fazendo isso, você já tentou dessa forma, né? E transmitir isso é muito, muito importante para poder a empresa ter um resultado. Isso quando o problema é a técnica. Porque o problema pode ser a técnica, e o que o vendedor não está aplicando, e se você coloca essa técnica, olha, tenta dessa forma, do jeito A, do jeito B, e ele tem resultado, resolve, mas às vezes pode ser o modelo mental do vendedor, como você falou que o vendedor é mestre em desculpa. Isso também tem, vamos dizer assim, tem tratamento. Então, o ser humano, ele é um desafio constante, né? Tem uma frase que eu gosto muito, que ela diz mais ou menos assim, eu não vou lembrar o autor dela agora, tudo que nós fazemos na vida envolve um ser humano, e se estuda pouco o ser humano. Então, às vezes, você precisa entender, e eu fui estudar neurociência, PNL, para entender como que funciona melhor o ser humano, para que a gente possa levar as pessoas para a sua melhor versão. Porque ninguém sai de casa para errar. Ninguém sai de casa para dar desculpa porque não bateu a meta, embora isso seja muito comum. E por que isso acontece? Porque, às vezes, a pessoa não trabalhou o seu próprio modelo mental. E é muito mais fácil cair na armadilha de terceirizar a responsabilidade. Então, quando você treina o modelo mental dos seus vendedores, se usa muito mindset, né? Mas vamos falar em português. Quando você treina o modelo mental dos seus vendedores para vencer, isso também vira o jogo. Isso é uma outra forma de atuar que pode fazer, inclusive, com que esse vendedor descubra formas para nos ensinar como vender. Eu tenho histórias de vendedores que, com o modelo mental correto, ele vai atrás e com o engajamento correto, ele vai atrás e ele descobre formas de vender. Então, tem vendedores que tem várias formas de engajamento. Você, colaborador, né? Tem um colaborador que ele vai ser altamente engajado porque ele gosta de ser o primeiro. Ele gosta de ser reconhecido, ele quer ser o primeiro. Vai ter aquele vendedor que ele faz porque ele precisa muito. Vai ter aquele que vai fazer porque ele tem aptidão, ele gosta, ele se sente bem. Vai ter aquele que se identifica com o logo da instituição, ele tem orgulho da instituição. E vai ter aquele que faz pelo líder. E qual que é o melhor de todos? Todos juntos. Você ter alguém que faça pela instituição, que também precise, porque isso é importante, que faça pelo líder, que queira ser o primeiro. E como é que você constrói isso? Esse é o sonho, isso é o colaborador que todo mundo sonha. Como é que você produz esse colaborador? E aí é uma construção. Existe um caminho para se chegar lá. Primeira coisa é que o líder, o responsável pela equipe, ele tem que criar uma conexão com o colaborador. E aí você vai entender qual que é o remédio que aquele colaborador precisa. E aí, trabalhando é a famosa gestão humanizada que eu falo, que não tem nada a ver com gestão paternalista, com ser chefe bonzinho. Não. É você entender que você precisa daquele ser humano.
E aquele ser humano, o vendedor ou colaborador, para dar sua melhor versão, ele precisa de apoio. Todos nós, em algum momento da vida, a gente precisou de apoio em algum assunto. E às vezes a gente acha que o vendedor não está vendendo porque ele não quer vender. Ele pode estar equivocado na forma como ele está vendendo, ou ele pode não estar num bom momento. E aí cabe o líder ter uma conexão com esse colaborador a ponto de descobrir e ajudar esse colaborador. Isso que nós chamamos de liderança situacional. Ou seja, você adapta a sua liderança para aquilo que o seu colaborador mais precisa. E nesse meio do caminho tem conversas difíceis. Às vezes você vai ter que mostrar para o colaborador e falar, olha, seu pensamento está equivocado, você está com uma postura vitimista aqui, você não está prospectando o quanto você poderia prospectar, você não está colocando em prática os procedimentos já experimentados de sucesso que nós compartilhamos com você. Então, assim, liderar e dar resultado dá trabalho. Sim, mas o resultado vem. Com certeza. E isso eu vejo que é uma construção e não é uma construção que amanhã você vai ser um grande líder de um time de vendas e você vai transformar esse time de vendas em uma potência dentro da empresa. É uma construção dia a dia. Agora o seguinte, eu quero voltar agora para o lado do vendedor. Vamos lá. E eu quero trazer a minha experiência aqui. Eu sou um vendedor nato, né? Eu falo que eu sou vendedor. Comigo. Qual é a sua profissão, Kleber? Quando alguém me pergunta, vendedor. Porque eu gosto dessa profissão, eu amo essa profissão. Quando que eu me tornei vendedor? Eu trabalhava numa empresa, Franklin, e eu trabalhava de entregador. Os vendedores vendiam o produto e eu entregava esse produto. Só que um determinado dia, o dono da empresa falou assim, Kleber, eu preciso que você vá no banco e faça alguns depósitos. E quando eu me deparei com um bolo assim de... aqueles pacotes, é que antes não existia o tal do Pix, né? Uhum. E eu comecei a ver que eu estava fazendo depósito de pagamento para os vendedores. E quando eu digitava os valores, eu falei, caramba, esse vendedor está ganhando tanto. Olha quanto eles ganham. Olha quanto eles estão ganhando. Então, o que me despertou para me tornar um vendedor é o que um vendedor ganha, né? Ou ganhava. Esse foi o seu gatilho para ir para a área de vendas. Esse foi o meu gatilho. Só que quando eu entrei, aí eu pedi uma oportunidade na empresa e falei, eu quero virar um vendedor. Aí o dono da empresa falou assim para mim, mas você tem um conhecimento técnico? Eu falei assim, olha, o conhecimento eu não tenho, mas eu posso adquirir. Ali eu já estava me vendendo, né? Sim. Eu já estava me vendendo ali para me tornar um vendedor. E mais, Kleber, você estava com mais de 50% do que um vendedor e uma pessoa precisa para ter sucesso em qualquer coisa. Você estava com vontade. Você tinha uma motivação genuína. Isso aí já é 50%. Eu já apostaria em você só por isso. E aí ele falou, não, vou te dar uma oportunidade. O que ele fez comigo? Me colocou na pior região que ninguém queria vender. Ele me deu uma região, porque os vendedores trabalhavam de uma forma regionalizada, né? Ali todo separado. E ele falava assim, só que é o seguinte, você vai para essa região uma vez por semana. E o restante dos dias você vai ter que entregar as mercadorias. Ou seja, você só tinha uma oportunidade por semana. Eu só tinha uma oportunidade. E na pior região. Então, quando eu me deparei com uma região totalmente defasada, eu falei, poxa, eu tenho que entregar o melhor nessa região. Você não tinha nem tempo de ficar desmotivado, Não de reclamar. tinha. Você só tinha uma oportunidade para vender na semana. Ali. Então, Franklin, no meu primeiro pagamento ali, como vendedor, eu vi que eu não estava recebendo aquilo que eu almejei. Ou que os meus colegas estavam recebendo. E aí, como é que você fez? Porém, sempre foi uma motivação eu chegar num resultado de valor, né, em comissão, que eu falava, um dia eu vou ganhar isso daqui dentro dessa empresa. Então, eu acredito que o vendedor também, ele é motivado por grana, vamos falar em dinheiro, né? Grana, ambição, em ambição. E a empresa, ela tem que também fornecer isso para essas, eu não digo facilidade, né, de ganho, mas sim o real ganho daquilo que ele for vender. Ótimo ponto. Você viu que uma das coisas que eu trouxe para estruturar uma força de venda é um programa de incentivo forte, que é a remuneração variável. Em algumas empresas é tratado como comissão, mas vendedor precisa ter remuneração variável. Esse programa ele precisa ser muito bem desenvolvido porque ele tem o objetivo de fazer com que o vendedor busque mais do que ele buscaria se não existisse o programa de remuneração variável. Então, errar a mão nesse programa de remuneração variável pode
causar o efeito inverso, você desmotivar a sua força de vendas. Ao passo que se você acerta, o céu é o limite. Franklin, o que é errar? Você pode errar nas metas, né? Então eu posso subir, eu vou subindo a meta, vou subindo e o vendedor vai entregar mais? Não necessariamente. Se você errar a mão na meta, se o vendedor achar que a meta é impossível, ele joga a toalha no primeiro dia do mês. Então, o ponto-chave aqui de você fazer o programa de remuneração variável é você fazer com que o vendedor acredite na meta e que ele entenda muito bem o programa e ele saiba quanto ele vai ganhar e ele trabalhe para ganhar. Então, uma vez que o vendedor entendeu a construção da meta e ele entendeu o que é possível fazer, isso às vezes você precisa explicar. Eu sou da linha que o óbvio precisa ser dito, explicado e repetido. Então, não, isso é óbvio. Não, não é óbvio. Você tem que dizer e às vezes lembrar novamente. Então, é óbvio que se o vendedor prospectar mais, ele vai conseguir vender. Mas você contou para ele? Você explicou para ele com números? Você mostrou que tem gente que prospecta muito mais do que ele está prospectando, não com o objetivo de expor o vendedor, mas de forma individual, mostrando para ele que tem uma oportunidade que não está sendo capturada? Aí você mostrou com dados e fatos. O que acontece é que às vezes a cobrança de vendas ela vem sem um embasamento e ela vira só pressão. Pressão vira estresse, estresse tira as pessoas da sua melhor versão. Agora, quando você vem com um olhar quase de consultoria para o seu vendedor, fala, olha, os seus pontos fortes são esses, aqui você tem que manter, está muito bom, parabéns. Agora você pode prospectar mais, você está gastando muito tempo com cada cliente, isso impede que você fale com mais clientes, ou a sua conversão não está boa e eu estou vendo que você não está utilizando esses argumentos. Que argumentos? A gente pode entrar já, porque hoje se vende diferente. Antigamente, a venda era focada no produto e hoje isso não funciona mais. Nós temos um cliente cada vez mais esclarecido, então você precisa de forma muito contundente entender qual é a necessidade desse cliente. Como é que você faz isso? Com duas ferramentas. Escutativa e pergunta, ou melhor, pergunta e escutativa, pergunta e escutativa. Quanto mais o cliente te fala sobre ele, mais você entende como o seu produto pode resolver uma dor do cliente. E na hora que você faz esse match entre a dor do cliente e o seu produto, pronto, você já fez a venda. O cliente não gosta de que vendam para ele, ele gosta de comprar. Ótimo, ótimo. E aí, Franklin, você tá contando aqui, eu estou lembrando da minha trajetória também como vendedor. Nessa empresa, todos os vendedores tinham carro zero, carro do ano. E aí, mais uma motivação para você. Mais uma motivação. Pô, os caras andam tudo de carro novo. E aí, quando eu entrei para a equipe de vendas, eu lembro que eu tinha um Chevette a álcool, que para pegar de manhã era uma tortura. Só quem viveu essa época sabe. Só quem viveu essa época sabe. E aí o dono da empresa, quando você vai trocar de carro, Kleber? Ele me motivava. Você não está vendo aqui o seu colega aqui? Olha o carro que ele tem. Depois eu fui trabalhar como vendedor numa grande empresa. E aí é uma pergunta que eu faço para você. Uma equipe de venda, o líder, ele sempre tem que puxar uma referência para os outros membros da equipe, porque assim, eu lembro que o gerente falava assim, vocês não estão vendendo, mas o João lá está vendendo, olha a casa que ele mora. Ele vende, ele vive bem, ele viaja todo ano para fora. Só que isso me incomodava bastante. E eu achava que não era uma forma tão bacana, e eu vejo que muitas empresas pegam alguns vendedores como referência e constrangem outros vendedores e mostrando. Isso é algo que é uma técnica, como que a gente pode colocar isso? Porque isso existe. Existe. Cara, excelente ponto, Kleber. Lembra que eu falei sobre liderança situacional? Sim. Então, o que a liderança situacional prega? Ela prega que você tem que saber, você tem que conhecer o seu time. E aí não vou nem falar só de vendedor, mas você conhece o seu time a tal ponto que você sabe o que move mais, tem mais chance de mover aquele colaborador, de extrair dele o melhor que ele tem para dar. Então tem colaborador, se ele é um colaborador sênior, com muita experiência, cara, adianta você microgerenciá-lo? Não, você vai desmotivar esse cara. Agora, se é um colaborador novo, está começando,
Adianta você dar muita autonomia para ele? Estou pegando extremos aqui só para demonstrar. Certo. Então, e eu já vou responder a sua pergunta, tá? Acho que não é por aí. Porque você já respondeu um pouco da pergunta. Gerava mais incômodo do que motivação. Então, uma forma que eu sempre... Esse gestor que fazia isso, ele tende a descobrir que ele está errado pelos resultados. Como é que eu sei se eu estou acertando ou se eu estou errando? Olha os resultados. Está funcionando, o resultado tem que crescer, você tem que melhorar. E se você percebe que aquela abordagem não está funcionando, tem que mudar. Essa abordagem em especial, de expor vendedores, de expor ser humano, não. Acho que não funciona, eu não recomendo isso. Eu acho que isso vai contra até os meus valores. Tá? Eu acho que a base de qualquer relação é o respeito. Então, quando você começa a entrar num olhar de exposição, você já começa a se distanciar do respeito. Você começa a se distanciar do ambiente psicologicamente seguro e tudo isso é nocivo para as pessoas. E se é nocivo para as pessoas, é nocivo para a empresa. Se o ambiente não é psicologicamente seguro, as pessoas não serão a sua melhor versão. Então, eu falei de replicar boas práticas, então eu posso trazer as práticas que alguém está fazendo de forma individual e falando, olha, aplique isso aqui. Então eu não estou te expondo, eu não estou expondo nem estou gerando antipatia entre colegas de trabalho. Mas usar o que está funcionando de forma cautelosa e estratégica é uma coisa. Exposição, isso não é permitido mais hoje. Inclusive, não é permitido nem você fazer mais uso de ranking. Né? Qualquer coisa que faça... As empresas aprenderam isso da pior forma possível, né? Porque se usava muito no passado, perderam muitos colaboradores afastados, um excesso de ações trabalhistas por assédio moral. Então, assim, eu não acredito nesse formato. Eu acredito numa liderança transparente, mas acima de tudo, a base de tudo, respeitosa. Então, é muito importante colher feedback do próprio colaborador. Então, o líder sempre fala assim, o momento de dar feedback para o meu colaborador, as conversas difíceis. Mas são poucos os líderes que falam assim, me dá um feedback. O que você acha? O que te incomoda? Tem alguma coisa que eu faço que eu posso fazer diferente? Não quer dizer que você vai dar liberdade total para o colaborador ou para o vendedor fazer o que ele quer. Mas ouvir, fazer com que a pessoa se sinta vista como um ser humano, respeitado, que ela não vai ser retalhada por dar a opinião dela, você começa a fortalecer a conexão com o seu colaborador. E uma vez que você fortaleceu a conexão com ele, aí você tem uma capacidade muito maior de influenciar ele para o lado positivo. Então, não recomendo nenhum tipo de exposição. Então, o filme Lobo de Wall Street não é um filme obrigatório para o vendedor. Não. Aquilo é totalmente diferente da vida real, né? Então, aquilo constrange totalmente a ética e moral do que é ser um vendedor, né? Porque muitos vendedores falam, não, aquele filme remete o sucesso, mas assim, são práticas adotadas ali que fogem totalmente... Foge da realidade, foge do que funciona. Porque um formato daquele, de alta pressão, eu assisti o filme. Você pode dizer, Franklin, mas alguém fez e deu resultado. E eu vou te falar assim, por quanto tempo? E quais as consequências disso? Então, eu acredito em resultado sustentável. Quanto tempo as pessoas ficaram lá? Porque as pessoas precisam trabalhar. Então, é comum que, num primeiro momento, as pessoas se submetam a coisas que não são legais. Mas eu posso te garantir que a pessoa não vai permanecer muito tempo lá. Ou ela vai sair, ou ela vai ter um piripaque, alguma coisa vai acontecer e aquilo não vai se sustentar no tempo. Agora, se você propõe um ambiente saudável, tem que ter pressão. A área comercial tem dia a dia, tem cobrança sim. Mas quando você criou uma conexão onde a pessoa sabe que a intenção do líder é boa, você consegue equilibrar as coisas. Agora, essas coisas do filme não se aplicam na vida real e se aplicar não funciona por muito tempo. Mas assim, a gente fala de pressão e cobrança meta, né? Como cobrar isso de uma forma equilibrada, Franklin? Porque assim, quando você tem uma meta estipulada a ser atingida, isso para mim, eu como vendedor, a meta é obrigação, né? E como equilibrar não tendo pressão em cima de uma meta, de um resultado? Que motivação que o líder tem que passar para o vendedor? Boa pergunta. Acho que o primeiro ponto que a gente tem que considerar é que, de novo, eu trago a liderança situacional. As pessoas são diferentes. Às vezes o que motiva um ser humano não vai ser o que vai motivar o outro ser humano e assim sucessivamente.
Então, você falou que para você, a meta tem esse significado. Então, o líder ele tem esse papel no pilar gestão de pessoas, ele está olhando o dado, gestão de indicadores, ele está vendo que o vendedor não está entregando. Então, ele precisa entender o porquê, o que passa na cabeça daquele ser humano, como é que ele encara a meta. Tem abordagens que funcionam muito bem. Vou te dar um exemplo aqui. Às vezes o vendedor não está vendendo porque ele acha que a meta é da empresa, não é dele. E quando você diz para ele, demonstra para ele que aquela meta, ele tem que se apropriar dela, fala, Franklin, o que você está querendo dizer? Todo mundo tem objetivo. Aquele vendedor que não está batendo meta, ele tem os objetivos de vida dele. Uma abordagem que funciona muito é você entrelaçar os objetivos de vida do colaborador com os objetivos de vida da empresa. Imagina se você chega para o colaborador e fala assim, você quer trocar o carro, né? Bacana. Quanto é que custa o carro que você quer? Você sabia que 3 meses de meta batida com o nosso programa de remuneração variável, você vai comprar esse carro? E aí, Kleber, vamos buscar esse carro juntos? Como é que eu te ajudo a buscar o seu carro? Eu estou te direcionando a bater meta? Tô. De certa forma, estou te cobrando um pouquinho? Tô. Estou machucando você? Não. Eu estou embarcando junto com você no seu sonho. Agora, o seu sonho é o meu sonho. Como é que eu te ajudo a bater a meta para você buscar? Em 3 meses você busca esse carro, ou pelo menos a entrada do seu carro. A abordagem muda, percebe? Entendi. E muda a receptividade, e muda como o ser humano que está recebendo se sente. E aí eu começo a ter o Kleber mais próximo da melhor versão dele. É só um exemplo. Tem mais no meu treinamento. Não, é legal. É até bacana você falar disso, porque eu acredito muito nessa situação, né? Nessa questão do gestor embarcar e entender o porquê que o colaborador ele está ali, porque o vendedor ele tem o objetivo dele de alcançar a meta. Tem, ele quer fazer. Ele quer fazer, mas ele quer fazer ou para comprar um carro, para fazer uma viagem, e o gestor ele tem que estar junto, embarcar nessa e falar, olha, vamos caminhar junto aí para você conquistar, fazer acontecer. Já muda a abordagem. Já muda toda uma abordagem. Nós estávamos conversando até um pouco antes aqui do podcast e você colocou uma estratégia, até de uma experiência sua como gestor, de venda de cartão de crédito. Eu não sei nem se você pode colocar isso aqui. Pode, né? Falar. E aí você falou que vendia cartão de crédito num supermercado, o seu colaborador, e tinha um maior número de vendas em determinados setores dentro do supermercado. Então, assim, talvez o cara que abordasse, o colaborador que abordasse o cliente ali pegando o carrinho, falando, você tem um cartão do supermercado? Talvez ali não seria o melhor momento dele abordar oferecendo um cartão. Talvez não era o melhor momento e não era a melhor abordagem. Então, por exemplo, o cartão de crédito, ele normalmente é usado para bens de maiores valores agregados. Então, comprar alimento, talvez não tenha tanto apelo, a não ser que tenha desconto. Hoje você tem alguns cartões que dão desconto, isso é um apelo bom. Naquela época não tinha. Então, a gente descobriu que o cliente abordado no setor de eletroeletrônico era mais propenso a fazer o cartão de crédito e tinha uma aceitação maior. E descobrimos também, olhando dados, que o cliente que não procurava cartão de crédito tinha uma taxa de aprovação de crédito superior, porque ele não precisava de crédito. Os clientes que demandavam crédito tinham uma taxa de aprovação inferior. Os vendedores que vendiam menos ficavam focados nos clientes espontâneos, que estavam demandando crédito. Perfil de crédito pior. Não vamos entrar nesse mérito aqui, Sim. que é polêmico, tá? E os vendedores que abordavam mais, ou seja, eles iam atrás daqueles clientes que não estavam naquele momento buscando crédito. Eram clientes com perfil de crédito melhor. E aí, como é que a gente fez? Olhando dados, nós fizemos olhando dados e mostramos isso para a equipe. A equipe não tinha essa visibilidade. Ele tinha uma leitura de que os clientes não queriam o que... eu vi um negócio engraçado, né? O sistema ele marcou a minha funcional e não aprova nada na minha funcional. Ele estava abordando no local errado, com a argumentação errada e um perfil de clientes com menor propensão a crédito. Então, assim, olha que engraçado. Olha como usar dados e levar essa informação para o colaborador faz toda a diferença. Então, é papel do líder, da alta gestão. Ainda mais hoje em dia, nós estávamos comentando que a capacidade computacional que a gente tem hoje, eu até fiz a brincadeira com você, o computador que seu filho tem no quarto dele é superior ao computador que a Apollo 11 tinha para levar o homem até a Lua.
Então nós temos uma capacidade de manipular, de trabalhar com dados e extrair informações. Os dados eles são fantásticos para extrair informação. Então se você olha dados hoje e descobre que você tem um grupo de vendedores que converte muito mais, pô, vai entender por que esses caras convertem mais. Parece óbvio, mas quando você vai olhar, boa parte das empresas não fazem. Quer ver uma coisa que as empresas não fazem para motivar a equipe de vendas? Às vezes eu chego lá e converso com o diretor de vendas ou com o gerente geral de vendas. Nós já tentamos isso. Eu falo assim, sim, gestão de recordes aqui? Ele, como assim gestão de recordes? Eu falei, sim. Qual o dia que mais vendeu? Eu falei, não, mas eu tenho isso lá no meu sistema. Não, mas como é que você usa isso? Eu falei, mas para que eu vou usar isso? Eu falei, o dia que alguém superar esse maior dia de venda, o que você faz? Ele não está olhando para isso, então você tem que ter cravado que recordes que eu quero comemorar. Maior venda do dia, maior venda do mês, maior venda da semana, melhor semana do ano. Se você tem esses recordes cravados, você pode criar programas de reconhecimento e aí incentiva as pessoas. Então o máximo que venderam num dia, você pega um ser humano competitivo, um vendedor competitivo, conta para ele que o máximo que venderam no dia foram 10 unidades. Ele vai querer buscar 11. Conta para ele que o máximo que venderam na semana foram 40. Ele vai querer buscar 41. Isso é gestão de recorde. Negócio bobo, o dado está lá dentro da empresa. É só extrair, criar as visões, criar o programa de reconhecimento. Pode ser uma mensagem do diretor, pode ser um reconhecimento financeiro, mas estabelece uma gestão de recordes e atrela isso ao programa de incentivo. É um negócio aparentemente bobo, o dado todas as empresas têm, todo mundo sabe o dia que mais vendeu, se não sabe está no sistema, está na base de dados. A semana que mais vendeu, o produto de maior ticket. Por que a gente não celebra? O esporte usa muito isso. Sim. Você pode criar mecanismos para incentivar cada vez mais o vendedor. Porque o vendedor ele é competitivo, né? Exato. Por si só, um vendedor que não é competitivo está na profissão errada. Está no lugar errado. Né? Então tem que procurar ver aí o que melhor vai lhe atender. Uma questão que você falou de bonificação de dinheiro. É bacana pagar bonificação de dinheiro para vendedor? Porque é o seguinte, o vendedor pode estar endividado e aí ele pode pegar esse dinheiro e pagar a dívida. A experiência que ele teve recebendo esse dinheiro não é uma experiência tão boa porque ele usou para pagar alguma dívida ou alguma conta. Será que algum produto não seria melhor ou isso não é indiferente ou você tem que entender ali a equipe para saber o que é legal? Talvez dar uma moto, sei lá, talvez uma viagem, porque ali ele vai ter uma experiência e vai deixar isso mais de uma forma mais afetiva, vamos dizer assim, dentro da conquista do resultado. Dá para ver que você conhece bastante do assunto. Você trouxe várias vertentes aqui. Acho que cada opção dessas que você citou tem o seu valor. Então, quando você fala assim, de dinheiro, então, vai ter o grupo de vendedores que vai querer o dinheiro ali e não vai ser todo mundo que vai estar endividado, vai ter o seu valor. Agora, o carro, a viagem, vou dar uma viagem para Disney, um cruzeiro, isso pode ser aspiracional para o vendedor e ajuda para ele ter um objetivo de longo prazo. Eu acho que o caminho é sempre você equilibrar, você ter pequenos reconhecimentos, porque o vendedor precisa ver que o que ele está fazendo ali, o que ele está produzindo, está vendendo, está fazendo diferença no salário dele na semana, no mês, mas ter um prêmio de longo prazo ajuda, ainda mais se for uma viagem, um carro, porque isso é simbólico. Mas o erro que se comete normalmente, Kleber, é apostar todas as fichas num único meio. Tem que ter um equilíbrio, desde que haja verba para isso, entre o mensal, o trimestral, o semestral e até o anual. O prêmio desse ano vai ser uma viagem. Eu conheço empresas que funcionam muito bem, mas elas não vivem só da viagem. Então, cada ano a empresa leva a equipe de vendas ou os destaques que superarem as metas para um lugar do mundo. Divulga isso no meio do ano e passa todo mundo passa o ano perseguindo aquele objetivo. Mas tem que ter algo mensal. Porque a questão do variável ela é muito importante, porque quando nós falamos de venda, tem que ter algo para sempre pedir um pouco mais para o vendedor. Você não vê nenhuma padaria fechada porque ela fala, já batemos a meta do dia. Ela pode ter arrebentado de vender, ela vai continuar aberta. Mas você vê vendedores que quando bateu a meta do dia, ele dá aquela relaxada. É normal. Então é do ser humano. Fala, não, eu já bati minha meta do dia, eu já bati a da semana, ou já bati a meta do mês. Agora, coloque essa mesma leitura para o dono da empresa. Ou para o líder de vendas, para o diretor de vendas que ainda não bateu a meta dele. Então, quando você vai construir o mecanismo de
remuneração variável, todas essas situações já têm que estar previstas. Inclusive, existem soluções no mercado onde você já endereça todas essas situações, feitas por profissionais experientes de mercado, que já viveram todas essas situações, ou seja, eu já fiz reconhecimento mensal, semestral, semanal, então ele já equilibra muito bem para que o vendedor sempre tenha um incentivo a fazer um pouquinho mais. Então, legal. Isso funciona, mas é o conjunto que vai fazer a diferença. Bacana, porque tem vendedor que fala assim, você dá uma viagem para ele para Dubai, ele vai reclamar. Ele vai reclamar, ele vai fala, falar, tá muito longe. Preferia isso em dinheiro, né? Para que viajar? Pô, por que não me dá em dinheiro? E tem o cara que vai receber o dinheiro e fala, pô, os caras não me dão uma viagem, não me dão nada aqui. Mas buscar esse equilíbrio é muito importante. Essa é uma das belezas de lidar com o ser humano. O ser humano, ele está sempre querendo algo diferente, questionando. Então, por isso que eu prego que o líder tem que estar muito conectado com a equipe, o líder tem que estar ali junto com a equipe. O líder de vendas não pode estar no escritório, ele tem que estar junto com o time, entendendo as dores, entendendo como o time dele pensa. E ser ouvido nas decisões. Então, tem uma coisa que o pessoal prega muitas na empresa, o vendedor ele só vende, é um executor. Cara, escuta o que esse cara está falando, escuta o que o seu vendedor está falando, escuta o seu cliente também. Escuta o que o seu líder de vendas está falando, junta tudo e você vai tomar melhores decisões. Muito bom, Franklin. Estamos chegando ao final. Olha só, que papo bacana, rápido. Jogo rápido. Assim, mas cabe uma parte 2 aqui. Acredito que talvez a sua disponibilidade, você vir aqui da gente falar de cliente. Podemos falar de cliente. Acho que é muito bacana, pertinente, porque o vendedor precisa do cliente, né? Precisa. E a gente precisa entender essa conexão entre vendedor e cliente, como que se dá tudo isso, é a melhor técnica. E tem Franklin, tem muitas. Muito obrigado pela sua presença. Eu falo que o tempo hoje é o maior ativo e você disponibilizou foi um prazer. Esse ativo. Veio lá da Zona Sul para cá, para a Zona Leste, né? Porém, Franklin, uma surpresa. Nós temos a última pergunta. Vamos lá. E nós não combinamos essa última pergunta. Mas a pergunta aqui na Versa nós temos uma frase, que é a seguinte frase: se o mundo não te deu uma oportunidade, crie a sua. A pergunta é, qual foi a oportunidade que o mundo não te deu e você teve que criar? Olha, tem diversas situações que isso acontece na vida, né? De quem veio de baixo. Eu acho que a oportunidade foi nascer com tudo pronto. Eu tive que conquistar, tive que estudar bastante, que aprender e de ser independente. Normalmente as coisas não vêm de mão beijada para você, né? Se você quer uma análise de dados bem feita, dependendo, se você está no começo da sua carreira, não vão fazer essa análise para você. Você tem que aprender a manipular dados e a mexer. Apesar de trabalhar em área comercial, eu sempre fui uma pessoa que tive perfil híbrido, sempre tive um olhar de planejamento comercial, isso me ajudou muito. Então, uma oportunidade que não foi me dada foi de pegar as coisas prontas. Mas eu fui lá e fiz acontecer, eu me preparei, eu estudei e continuo estudando até hoje. Acho que a gente nunca perde de estudar e aprender. Você criou sua própria sorte. Sim. Confio bastante em Deus, eu acho que Deus me ajudou bastante, mas tem que fazer a sua parte. Exatamente. Franklin, onde os nossos ouvintes aqui, os nossos espectadores podem te encontrar? Como uma empresa pode te contratar também para uma consultoria, palestra? Nós temos um canal no Instagram, temos um canal no Instagram que é o Gestor X. Então lá nós divulgamos material sobre gestão de vendas, sobre alta performance. Temos o meu telefone aqui que a gente divulga aqui depois na descrição do vídeo. Na descrição do vídeo a gente deixa tudo lá. Então, gente, se vocês quiserem aí contatar o Franklin para uma consultoria, palestra, treinamento, nós vamos deixar lá na descrição do vídeo. Obrigado, Franklin. Obrigado, foi um prazer enorme, viu? Valeu. Muito bom, passou super rápido, parabéns pelo podcast, foi um prazer estar com vocês. Que isso, volte aqui mais vezes sempre que precisar. Galera, é isso, mais um episódio aqui do Proposta na Mesa. Olha só, se inscreva no canal, YouTube, Spotify, sininho, compartilha. Beleza? Se o mundo não te deu uma oportunidade, cria a sua. Valeu! Valeu!